dia, meus queridos e amados irmãos. A paz de Jesus e salve Maria. Hoje, 3 de julho, segunda-feira da 13ª semana do Tempo Comum. Hoje a igreja celebra o dia de São Tomé Apóstolo. E o evangelho de hoje é de João, capítulo 20, versículos de 24 a 29. Acreditastes, Tomé, porque me vistes. Felizes os que creem sem ter visto. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estavam com ele quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir as marcas dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não seja incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus disse-lhe: acreditastes porque me viste? Bem-aventurados os que creem sem terem visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos, meus amados irmãos, hoje, nessa segunda-feira da 13ª semana do Tempo Comum, depois de um final de semana de muita graça, muita alegria, eu agradeço a Deus por Ele me permitir presidir 2 celebrações. Grato a Deus por isso, não que eu faço isso para ser visto, faço isso por dever e por chamado. Eu agradeço a Deus por Ele me permitir isso. E rezei por todos nós do grupo, por todas as nossas orações, por todos os nossos componentes, por todas aquelas pessoas que estão precisando, e que o Senhor possa nos permitir continuar sempre, cada vez mais e mais evangelizando. Agradeço a Deus por esse grupo, por essa família que eu considero assim. E hoje agradecemos a Deus por esse evangelho, por essa liturgia que nos é apresentado. Hoje fala e a igreja celebra o dia de São Tomé, esse discípulo que era incrédulo, né? Não acreditava muito. Haja visto que muitas das vezes ele duvidava, e duvidou até mesmo da ressurreição do Senhor. Hoje deparamos com a falta de fé de Tomé, um dos 12 discípulos, que duvidou da ressurreição de Jesus, como nós já dissemos. Tomé se recusou a acreditar que Jesus havia aparecido e mostrado suas feridas aos outros discípulos. No entanto, a incredulidade de Tomé foi transformada em um testemunho da ressurreição, porque Jesus pediu a Tomé para tocar em suas chagas, mas não foi preciso. Ele reconheceu o poder divino sem precisar fazê-lo. Ele reconheceu Jesus quando Jesus chegou e colocou no meio deles. Imagine, como não acreditaria, como não podia acreditar,
uma das coisas que acontece, ele relata que estavam as portas fechadas. Somente os discípulos lá dentro, ninguém pediu para abrir a porta, e de repente Jesus coloca no meio deles e diz: a paz esteja convosco. Como não acreditar? É acreditar na ressurreição. A falta de fé nos cega para o amor, nos impede de reconhecer Jesus no próximo e de compreender a paixão, morte e ressurreição de Jesus em favor da humanidade. Às vezes essa falta de fé faz com que nós, queridos e amados irmãos, que não vivemos esse Jesus aqui na terra, não acreditamos, porque pode ser até compreensivo, porque imagine que o próprio Tomé, estando juntos, presenciando tudo, não acreditou. Imagine nós que estamos tão distantes, mas nós acreditamos porque nós como aquela segunda pessoa, daqueles segundos que Jesus próprio fala: felizes aqueles que acreditam sem ter visto. Nós acreditamos sem termos visto. Nós somos aqueles que não viram, mas acreditaram, pois não convivemos com o Senhor em sua vida terrena, mas temos a comunhão com Ele. Portanto, queridos e amados irmãos, peçamos ao Senhor que aumente a nossa fé, para que não desanimemos diante das adversidades que enfrentamos em nossa vida de fé. Porque são tantas as coisas que nos é contrária a nossa vida que nós testemunhamos de fé. Tantas coisas que vêm para se colocar contrário a isso. Se nós não tivermos uma perseverança, nós podemos e corremos o risco de desistir no meio do caminho. Então, queridos e amados irmãos, que o Senhor nos dê sempre força e perseverança, e que o Senhor abençoe sempre o nosso grupo, para que nós possamos sempre orar com fé, sempre fazer as nossas orações acreditando que o Senhor está sempre junto de nós, que nós não sejamos como esse Tomé que não acreditou, mas pode ter certeza que Tomé, mesmo não acreditando, Tomé mesmo duvidando das coisas, até propriamente da ressurreição, o Senhor mesmo assim o amava. Pois acreditemos sempre nisso, queridos e amados irmãos. Que Deus nos abençoe hoje e sempre.